Você já fez algo por alguém onde você se beneficiou mais do que a própria pessoa? Sou Wanda Michelon, sou cabeleireira e maquiadora visagista e ajudo você, mulher, a se tornar uma pessoa, uma mulher mais segura e confiante com a sua imagem. Vem comigo e vamos juntas transbordar a sua melhor essência. Olá, boa tarde Brasil, boa noite Portugal. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Espero que vocês estejam tendo um domingo maravilhoso e espero que o pessoal da Europa tenha tido um domingo maravilhoso. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a experiência que eu estou tendo com as consultorias. Olá, Fabiana, boa noite. Boa tarde, né? Não boa noite. Sejam bem-vindas, Renatinha, Elisandra, Fabiana. Tudo bem com vocês? Que ótimo tê-las por aqui. Então, hoje eu quero falar para vocês a respeito da consultoria, das pessoas com as quais eu estou atendendo, eu estou acompanhando. Ai, deixa eu mandar um aviãozinho aqui e vou pedir para vocês compartilharem também a live, por favor. Vamos mandar para os nossos amigos e seguidores. E aí, como é que está sendo o domingo de vocês? Contem para mim. Tá chovendo, tá calor, tá frio? Como é que tá por aí todo mundo? Olá, boa tarde. Renatinha, conte para nós sobre essa consultoria. Vou contar sim, Renata. Vou contar para vocês. Fabiano tá falando que São Paulo choveu. Ó, São Paulo choveu. Mas parou o calor. Aqui quando chove dá uma esquentadinha. E aí no Brasil, quando chove, normalmente dá uma refrescada, né? O sol diminui. O sol não, o calor. Então, deixa eu compartilhar. Mato Grosso sempre quente, né, prima? Não tem jeito. Deixa eu compartilhar com vocês. Está sendo algo, assim, muito, muito importante para mim, sabe? Porque, assim, as pessoas, né, no geral, nós aqui no Tereré e vocês aí no chimarrão, exatamente, Fabiana, exatamente. No geral, as pessoas, elas normalmente não se conhecem. Olá, Glaucinha, seja bem-vinda. As pessoas, no geral, elas não se conhecem, elas não sabem do que elas são capazes. Normalmente, elas não conhecem a sua essência. Por quê? Porque falta o autoconhecimento. E quando a gente faz a consultoria, a gente faz com que a pessoa perceba realmente quem ela é, na essência. Oi, Glaucinha, seja bem-vinda. E isso tá me fazendo muito, muito bem. Sabe por quê? Porque assim faz com que primeiro eu, estou tendo a experiência de me autoconhecer mais. E tem épocas da vida que a gente tá melhor, às vezes a gente não está tão bem, né? E isso às vezes deixa a gente no baixo astral, deixa a gente mais triste, mais deprimida, né? E eu andava assim por esses dias. E o fato... Olá, Madame Chuchu! Agorinha tem a sua live, vou estar lá. E o que acontece? O fato de eu estar podendo ajudar um pouquinho essas mulheres a se autoconhecer está me fazendo muito, muito bem.
tá? Por quê? Porque estou descobrindo a minha real capacidade de poder ajudar mais as pessoas. Não só... Olá, Kellen, seja bem-vinda. Não só, como eu sempre fiz, em relação a ouvir, né, no salão e embelezar, né? Mas agora, dessa forma, fazer com que a pessoa se conheça. E tá sendo muito interessante isso. Porque as pessoas falam, nossa, o meu rosto conta tudo isso? Sim, sim, você está agendada para mais tarde, isso mesmo. Isso é maravilhoso, né? Você é incrível mesmo. Ô, prima, obrigada. E o fato de eu poder ajudar essas pessoas a descobrir o seu potencial, nossa, isso tá sendo... Não tem como eu medir. Não tem como eu medir isso. Amor, pede pra Madame Chuchu sair e entrar de novo, porque o dela tá travando. Ela tá falando, mas pra mim não tá travando aqui. Ah, ela falou? Falou. Pede pra ela sair e entrar de novo. Madame Chuchu, sai e entra de novo, porque aqui não tá travando. O Luciano falou que também não tá travando. Tá travando pra mais alguém? Isso, tem que perguntar. Aqui no Facebook. Tá travando, não? Agora voltou. Tem horas que a internet é uma bênção, gente. Aí a gente nunca sabe se é a da gente, se é a do outro, né? Deixa eu ver se o meu tá desligado os dados móveis, tá? Porque às vezes entra um e outro. Ah, legal. Que bom que voltou. Ó, lá diz que não tá travando. Tá tudo certo, ok. Que bom. Fico feliz. E fico muito, muito feliz por vocês estarem aqui e poderem compartilhar comigo isso, sabe? Assim, a maioria das mulheres com as quais eu tenho conversado e que eu tenho acompanhado, e devido à pandemia, devido a toda essa situação, tiveram um aumento de peso, né? Que atingiu boa parte, para não dizer a maioria, né, de toda a humanidade, com a história de ficar em casa e ansiedade, comer mais. Oi, primo! Boa tarde, olha o primo Hector ali. E aí, o que acontece? Essas mulheres ganharam um pouquinho de peso e a autoestima deu uma caidinha. E quando teve uma situação que eu perguntei qual a imagem, o que ela gostaria, né, de expressar com a imagem dela, ela falou pra mim assim, eu queria parecer isso, parecer aquilo, parecer uma mulher inteligente, parecer uma mulher especial, parecer uma mulher bonita, uma mulher isso, mulher aquilo. Aí eu olhei pra ela e falei assim, tudo isso que você tá dizendo que você gostaria de parecer, você já é. Você só precisa sentir isso agora. Primeira coisa. Tudo nós temos que sentir, nos permitir a sentir. Depois a gente vai aparecer, transparecer tudo isso. A Renatinha, que é psicóloga, tá aí. E eu acredito que ela pode confirmar a respeito da autoestima. E isso influencia muito. Se ela quiser. Influencia muito no nosso dia a dia, na questão da gente se sentir confiante, da gente se sentir segura. Ô Renatinha, se quiser entrar ao vivo, conversar comigo, falar, aproveitar que você tá aqui hoje, podemos, o que você me diz? Madame Chuchu também, que hoje vai fazer uma live para falar de autoestima com a psicóloga. Muito bem, olha só, depois vamos todos seguir Madame Chuchu e vamos acompanhar a live onde ela vai falar sobre autoestima, que é um tema muito, muito importante para nós mulheres. Isso, né, prima? Se quiser falar um pouquinho da importância e como você percebe isso no seu consultório, pode mandar brasa aí, me fala aí que eu já mando o convite, ou você me manda. Mas enfim, para mim tem sido uma realização muito grande e eu estou me sentindo mais segura e mais confiante. Não só com a minha imagem, mas com a minha capacidade. Porque, querendo ou não, desculpe eu me emocionar,
Porque querendo ou não, tá? A gente tem a mania, às vezes, de se comparar com as outras pessoas. E isso é normal para qualquer pessoa que se sente insegura, não é? Em algum momento. Olha, já foi buscar um lenço pra mim. Que a chorona já tá aqui. É porque você não fez maquiagem à prova d'água. Ah, pois, entendeu que eu não fiz maquiagem à prova d'água. Realmente, eu não fiz maquiagem à prova d'água. Porque depois vai ficar muito difícil pra eu tirar. Aí meu olho irrita muito. E o fato de eu poder ajudar um pouquinho que seja essas mulheres, pra mim tá sido realizador, satisfatório, engrandecedor. Não tenho palavras pra falar. Força na peruca, diz a Fabiana. Exatamente. Foi o que eu falei pra uma das meninas que eu atendi essa semana. Eu falei pra ela, força na peruca, minha filha. Esse é um ditado que a gente usa lá no Brasil. Então, força na peruca e bola pra frente. Somos um ser especial e único, criados por Deus. Exatamente. Nós somos pessoas únicas. Nós somos seres únicos. Isso mesmo. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E hoje, agora falou ali dos seres únicos, eu lembrei. Hoje o padre na missa, na pregação, no sermão, ele falou a respeito disso. E foi muito, muito interessante, porque eu já estava, como eu já estava com o tema que eu ia falar hoje, quando ele falou aquilo, deu mais um estalinho, que ele falou assim, somos a imagem e semelhança de Deus. E temos o dever de cuidar dessa imagem e semelhança de Deus. E a maioria das pessoas tem se esquecido de si. E ele falou assim, Jesus ensinou, amar-vos uns aos outros, assim como eu também vos amo, mas amem-se a si mesmos, cuidem-se a si mesmos, olhem para você. Né? E isso muitas vezes a gente não faz. Que às vezes a gente não tá legal, aí as meninas às vezes falam assim, eu sou uma pessoa amiga, leal, uma pessoa que cuida de todo mundo, faço tudo pelos outros e acabo não fazendo para mim. E aí vem de encontro aquilo que eu sempre tô falando e o que hoje o padre inclusive falou lá. Antes da gente fazer para o outro, nós temos que fazer para nós. Eu tenho que fazer para mim e você tem que fazer para você. Porque se você não cuidar do templo, da imagem e semelhança de Deus, antes de querer cuidar do outro, quem vai cuidar? Né? Então, assim, isso tem mexido muito comigo e o fato de poder falar a respeito disso e sentir, aflorar esse sentimento de realização, nossa, tá sendo, não vou me cansar de dizer, de falar, que está sendo maravilhoso. Vocês já fizeram alguma coisa por alguém e vocês se sentiram assim? Você se sentia especial por estar podendo fazer alguma coisa por alguém? Agora eu tô com medo de encostar aqui no... Você viu se a pessoa ficou mais ou menos entusiasmada com a consultoria? Sim, com certeza. Não tem coisa, pode deixar que eu falo quando tiver. Porque eu tô com medo de tocar aqui no celular, porque tem hora que tá travando. E eu não sei o que aconteceu na semana passada, pelo que eu vi, aconteceu com mais pessoas. O outro perfil que eu tinha criado para poder acompanhar os comentários, simplesmente apareceu que eu tinha compartilhado alguma coisa, compartilhado senha, feito alguma coisa e eu não consegui recuperar mais. Tentei, não consegui. Fiz de todas as possibilidades que estava falando e eu não consegui recuperar o perfil. Não sei o que eu vou fazer, se vou fazer outro. Mas enfim. Minha pergunta. Pergunta. Você viu se a pessoa ficou mais entusiasmada? Com certeza.
Ó, o Hector pediu para participar com vídeo em direto. Vamos lá, Olha. primo. Aceitar. Ah, Fábio. O que que a Fábio falou? Sim, é bom sempre ajudar o outro e levar algo que faz o outro crescer. Eu Prima! tive que entrar no celular dele, porque o meu bugou aqui. A hora que você me Ah, chamou, acho que ele ficou nervoso. ok. Então agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou ver se eu consigo inverter a câmera aqui Aham. do Facebook, a bagunça lá, para Tá, colocar nós assim, ó. Que daí no Facebook fica eu e você. tá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aí eu tô Aí. olhando aqui do Hector, ele não tem filtro. Se você toda linda, maquiada aí, Não tem filtro, prima. não tem, Vai, ele não tem filtro de, Aí eu ele não tem filtro de cílios, né? ok, não tem. Esses Não, livros que preciso usar. né? Aí eu coloquei agora assim, então quem entrar no Facebook para poder ver a Renatinha vai ver assim nós duas. Pronto. tirar um pouquinho aqui. Ih, caiu. Não. Facebook Caiu. caiu. Caiu, mas eu vou colocar de novo. Mas aí, prima, conte-me tudo, não me esconda nada. Fale-me. Oi, né? Boa tarde para todo mundo aí. E a hora que você começou, eu falei assim: a Wandinha tá emocionada. Aí a hora que você começou a se emocionar, aí me chamou, eu falei: não, tá bom, vou lá. Ai, gente. Mas Ah, para quem não me conhece, né? Meu nome é Renata Dourado, sou psicóloga. Nós somos parentes aí, né, prima? Os nossos de que maridos são são primos. primos? São primos, então assim, e foi crescer uma amizade muito bacana, né? A gente se identifica, a gente se curte aí mesmo à distância e estamos aí. Eu Exato. eu tô assim muito, eu falo que a questão da beleza, da autoestima, né? Eu como psicóloga, eu vejo que ela é fundamental e ela entra nessas duas vertentes, vem de dentro para fora e às vezes de fora para dentro. Às Porque vezes a gente algumas pessoas precisa do externo para poder chegar até o interno, né? dá um up ali, né? E aí algumas pessoas não entendem esse movimento, que às vezes se você não tá bem internamente, ou assim, baixou o astral, alguma coisa, quando você faz algo por você, aquilo tende a mudar, né? É um movimento por você. E quantas de nós, né, mulheres, eu falo que às vezes a gente tem muito cuidar e a gente deixa de fazer coisas simples por nós mesmas, né? Eu acredito Isso mesmo. que quando você vê, você se esqueceu. Então é esse detalhe assim de olhar para você, de olha só como ela tá linda lá, gente, esses olhos azuis e esse cabelo, né? E aí a gente fica assim hipnotizado, né? O cabelo que o Luciano cortou e ela foi lá e deu uma ajeitada ainda, ficou maravilhoso. É porque a gente é daquele jeito, né, prima? As coisas a gente tem Ah, que fazer sim, do jeito da é gente, né? Então, virginiana, né? É virginiana. você sabe Ai, como gente. a gente sempre tem um jeito que a gente quer fazer, que é do jeito da gente a gente tem Exato. que colocar, né? Então, E é sobre isso, a gente ir ali com o nosso jeitinho e permitir que nós mesmos, que a nossa vontade seja realizada, né? E uhum, foi ótimo o trabalho que ele fez, mas ainda você queria colocar um. E detalhe, né? Eu tô aqui como você viu o tamanho do meu cabelo? tá grande, né? Tá. E aí, o primeiro, eu fiz a transição capilar, acho que já tem 9 anos, e o primeiro corte, quem cortou foi a Wanda. Ai, Pois, gente. voltar a ter os cachinhos novamente. Então, conte-me, já que já tocou no assunto, divide com Aham. a gente como foi a experiência. Você tinha os cachinhos, você fez o alisamento por quanto tempo? Por 7 anos. Eu fiz progressiva por 7 anos.
E Cada depois, 3 meses tava lá retocando a raiz. e depois voltou para os cachinhos. O que que isso influenciou na sua autoestima? Eu lembro que praticamente tudo. As duas fases, nas duas As fases. duas fases, vamos lá. Eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho. E desde criança, assim, minha mãe tem o cabelo ondulado, meu pai liso e meu irmão liso. E eu tenho o cabelo igual da minha avó materna, igualzinho. E eu não me reconhecia, né? Então, meu irmão ficava fazendo bullying comigo, mas isso a gente já tratou na terapia também, tá, gente? Tudo certo. Ficava falando que o meu cabelo, né, cabelo de bombril, aquelas coisas assim, aqueles bullying. E aí eu não me reconhecia dentro da minha família. Mas a minha mãe, ela assim, cuidava do meu cabelo muito. Ela deixava assim, apesar de não ter o cabelo cacheado, ela sempre fazia penteados, fazia cachinhos, sabe? Meu cabelo sempre estava muito bonito, mas eu vejo as fotos hoje e falo, mãe, como que você, né? Ela não, era umas 2 horas antes de você ir para a escola, eu já começava. Então, ela fez a parte dela, mas eu não conseguia me reconhecer, então foi um processo meu. Quando eu fiz 17, 18 anos, ela foi tentando segurar ali, né? Quando eu fiz uns 18 anos, mãe, eu quero alisar o meu cabelo, porque não tem jeito mais. E aí as amiguinhas, tal, tudo, as adolescentes, tudo da mesma forma. Então foi de novo um processo de me reconhecer no grupo. Eu me achava diferente, então eu queria me inserir ali para ser igual. E aí eu já embargando a voz aqui, né? E aí quando eu falo que a decisão de fazer, eu já estava assim, insatisfeita, às vezes, com um produto que trocava, aí você fazia progressivo, o cabelo cacheado geralmente ele tem uma estrutura fininha, né? O meu cabelo é Sim. bem fininho. E aí tem produtos que vai estragando o cabelo e aquela sensação de um cabelo que eu não achava verdadeiro, que parecia assim, um cabelo de boneca, eu falava, né? Que não tinha vida. Aquilo Uhum. começou a me incomodar. E, na verdade, é um cabelo morto que a gente fala, porque ele chapou ali, ele perde o movimento, ele perde a naturalidade. Exatamente. Então, assim, mas esse processo de me incomodar, essa não naturalidade, foi porque dentro de mim eu já estava vivenciando esse processo também de mudança, né? De às vezes de me aceitar, de entender que né, eu sou mais o formato do meu corpo é assim, o formato do meu cabelo é assado. Então foi um processo mesmo de autoaceitação. Que apesar de ter o cabelo cacheado, eu poderia ter amigos e as pessoas poderiam achar meu cabelo lindo, né? Era uma questão assim bem forte para mim. Mas foi mais ou menos isso mesmo. E foi natural, porque quando eu fui cortando, acho que eu cortei umas 3 vezes, né? A gente foi cortando aos poucos. Aí eu lembro de você até me contar, prima, teve uma moça aqui que veio e cortou praticamente tudo. Ficou assim, bem curtinho, né? 2, 3 dedinhos. E o cabelo cacheado é assim, você corta um dedinho, parece que cortou 5 dedos, Quatro, né? sim. Uhum. E aí, a primeira vez que eu cortei, então ficou assim, as pontinhas, um tanto assim das pontas ainda, né? Porque tava crescendo, mas já dava para usar ele amassadinho e já me reconhecer ali de outra forma. E quando as pessoas viram e começou a validar isso, né? Nossa, que legal! Nossa, o seu cabelo é assim. Tem gente que não volta o cabelo. E assim, eu não, gente, o meu tá super voltando, super na força do cacho aqui. E aí eu fui achando aquele processo ali diferente, porque cada cachinho que vinha num formato, eu falava, nossa, ele é assim. E eu fui valorizando isso, né? Que o meu cabelo foi nascendo, eu fui apreciando isso. Então, o processo de mudança mesmo, para mim, ele veio internamente e eu aceitei ele, né? Eu acredito que é sobre isso. Quando a gente luta muito contra, então até uns, sei lá, 24 ali, 25, eu não aceitava. E tô super feliz com ele. É, Acho que até meu, nós acho que até nós meu marido temos,
Olha, a Fabiana tá falando aqui. A Fabiana O falou. que a Fabiana falou? Que eu não vou nem tocar ali, que já travou tudo Não, a aqui. Fabiana falou que depois ela tem que entrar, que ela fica falando só escrito. Ela falou assim que o cabelo, olha lá, pede pra prima olhar lá no comentário, que ficou um comentário bem legal da Fabiana. Deixa eu ver aqui. Olha lá, deixa você, ela olha lá. Ficou um A próxima eu comentário não bem quero legal. entrar, fico falando de forma escrita. Não, mais pra Para cima. cima, né? A transição capilar é uma questão de reconhecimento e identidade, de autoconfiança e motivação. Parabéns, ficou lindo. Obrigada. Bem... Viu? A Fabiana Eu? Fabiana é Fabiana. E fala Você dá para entrar 3 pessoas. Fala para ela mandar o convite e já participa. verdade. Pois Entra aí, é. manda o convite, ou você quer que eu mando para você? Já participa aí, gente. Vamos fazer um Já bate-papo. vamos na conversa. E a Fabiana faz parte. A Fabiana tem feito parte desse processo todo meu não pode, que ela... Não posso. A Fabiana, sou imensamente grata a ela, porque ela tem feito parte. Nos últimos dias eu tenho dividido com ela, né, com ela e outras pessoas, e ela tem me auxiliado, às vezes, na escrita de algumas coisas, porque a Fabiana é formada em letras e formada em direito. Então, assim, legal. quando eu normalmente peço para a Sandra, que é minha amiga também, para ela fazer correções, eu mando os textos, algumas coisas que eu quero, e daí eu não sei colocar na ordem, sabe? Nos dizeres corretos, ela elabora e manda de volta, e daí a gente vai ajustando. E nos últimos dias eu tenho aproveitado da Fabiana. E ela tem me acompanhado nisso, e inclusive outro dia ela falou assim, nossa, Wanda, é muito bom ver você animada para fazer suas coisas. Eu falei, a gente às vezes se perde um pouco, né? E é bom a gente ter as pessoas, e é bom sempre a gente ter pessoas que nos apoiam, né? Isso A gente precisa desse processo, às vezes, de se perder para encontrar o que realmente faz sentido, né, prima? Exatamente, exatamente, porque às vezes a gente fica um pouco desanimada com algumas coisas, né? E assim, o que eu tenho percebido, e quando a gente começa, realmente, o amor tá sempre falando para mim, né? Você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, né? E realmente a gente escuta, a gente vê, e realmente quando a gente começa a andar, que a gente começa a se movimentar, que a gente começa a dar os primeiros passos, as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Outro dia eu fiz com a consultoria de uma menina, que é daí do Brasil, que é a Camila, e depois a gente também está mantendo contato. E eu assisti uma live que ela foi participar, e ela estava falando sobre o bloqueio que ela tinha de fazer live, né? E ela entrou, aí o cara lá, que é o Sanjan lá, fez a reprogramação mental nela ao vivo e tal, fez umas coisas assim, ela assumiu o compromisso de começar a fazer live, e aos poucos ela tá conseguindo, tá perdendo medo, e daí a gente conversando, e como ela é negócio de marketing, ela, isso aí, Wanda, não desiste, não desanima, vamos lá. Ela bota o marido dela para fazer live com ela. Olha, o meu marido emprestou o celular dele, acho que já é um começo. Pois, eu até achei que o primo vai entrar para falar comigo. Imagina! Eu falei assim, a Wanda tá me chamando. Ele, você vai lá. Aí eu fui tentar, meu celular bloqueou. Eu falei, me empresta o seu. Ele, tá bom, toma aqui. Que delícia! Fiquei muito feliz, né, que você estava aí. Eu falei, deixa eu já perguntar, porque toda vez que a gente fala de fazer a live juntas, acaba não dando certo. Aí, ó, acabou hoje. A pessoa teve Covid, a pessoa ficou... Olha, eu fiquei aí meio negociada aí. Não é igual... O que elas estão falando? Vai traduzir. A Madame Chuchu é por ela. Vou fazer minha... E por ela, vou fazer minha primeira live hoje. Por causa da Camila, exatamente. Então, assim... Isso... a live da Madame Chuchu? É às 20h20, eu acho que ela falou aí. Tá, vou começar a seguir ela aqui também. A Fabiana tá falando que é um prazer
ajudar e ver o seu crescimento profissional. Obrigada, Fabiana. O Luciano está traduzindo tudo aqui porque eu não estou mexendo, porque os comentários já parou e se eu for mexer é capaz de travar e depois eu não consigo salvar a live. Aí depois a gente sai do negócio e vira desse jeito, prima. Nós duas, ainda bem que a gente tem nossos farias aí. Exatamente, a gente tem nossos amores que ficam no apoio. Né? A banda bem chuchu tá falando. Às 20h20 é do horário de Brasília, né, Madame Chuchu? Porque Mato Grosso é 1 hora a menos. Então, vai ser às 19h20. Tá. E aí, ó, tá vendo? Então, o Lu é o meu assessor aqui, exatamente. E aí, então, essa questão da gente se apoiar e se ajudar umas às outras é muito importante, né? Que nem a Madame Chuchu. Eu vi ela lá na live, no perfil da Camila. Ela começou a me seguir, aí eu já comecei a seguir ela, né? Então, assim, a gente já começa a interagir, a conhecer as pessoas e, querendo ou não, a gente se ajuda. E isso nos faz muito bem. Você, como psicóloga, deve saber, claro, é a sua profissão e tudo mais, mas para você também deve ser uma realização muito grande, ver os seus pacientes Brasília. crescer, melhorar. Wanda, e assim, às vezes eu me coloco muito no lugar da pessoa, que os medos que você tem são os mesmos que eu tenho, né? E não adianta a gente achar que não dá medo. Eu falo, gente, meu celular bugou, deve ter sentido minha energia, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu sou assim, eu aceito, mas né, dá uma emoçãozinha assim, normal. E aí, eu vejo isso, assim, eu fico lisonjeada quando eu vejo o desenvolvimento, eu vejo a evolução e saber que a gente fez parte ali daquele processo, né? Porque, assim, você só foi instrumento mesmo, porque a pessoa, se ela não tiver uma decisão igual a sua amiga que vai fazer, que fez a live, né? Que fez a programação lá. Ela se expôs, né? Ela esteve ali, ela está na frente das pessoas e ela enfrentou um medo muito maior, que foi o medo do julgamento. E aí ela vai falando para quem fizer sentido para ela. Nós estamos aqui com 7 pessoas e assim, 7 pessoas é um grupo já considerável. Então assim, estão aqui para quem faz sentido ouvir, né? E que tem tempo nesse momento e aí você vai falando assim, tá bom, se eu acabar me conectando com uma pessoa, se algo que eu falar ajudar a pessoa no dia dela, eu acho que é assim que a gente vai fazendo um mundo melhor, né? E eu fico lisonjeada. Eu acho que esse sentimento que você falou mesmo é um sentimento de gratidão e é viciante. É muito viciante. A gente quer mais, quer ajudar, quer fazer, quer... Nossa, eu passei por isso, foi isso que aconteceu também. Ou então, como que você faz quando isso acontece com você, quando a gente está passando por algum problema. E quando eu acredito que o seu perfil deve ter um pouco bastante de executor, né? Assim. Não, imagina, por isso que a gente é bem parecido. A gente tem muita dificuldade, acho que um desafio é pedir ajuda, porque a gente vai fazendo e vai aprendendo e já vai ajustando e já vai errando e já vai aprendendo com o erro, porque fazer pra gente é gratificante, a gente se sente útil, enfim, e é aprendizado. Só que a gente precisa dos outros também, né? Então, eu falo que para mim é um desafio pedir ajuda e eu sempre tenho trabalhado nisso e esse Covid aí foi um hiper desafio para mim, que eu fiquei 14 dias, né, reclusa, porque o meu trabalho não dá para eu atender ninguém. E aí o Hector também ficou assim, né? Não, você não vai nem sair de casa, nem no mercado. O dia que eu fui no mercado, eu fiquei tão feliz. Mas isso que hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem o celular que a gente pode fazer chamada de vídeo, pode fazer ligação, pode falar com pessoas, pode ver pessoas, Sim, mas imagina. é diferente. Mas assim, não, ajudou demais, né? Eu ficava conversando com a minha mãe, fazendo as coisas e passando tempo, assistindo todas as séries que eu já estava até enjoada já. Mas eu falo assim, gente, eu quero andar na rua e ver o céu.
torrar no sol desse Mato Grosso, por favor. A gente sente falta, né, das pequenas coisas. E É você bem sabe isso. que é mais assim, que mexe com a gente, comigo, pelo menos nessas situações, nesses casos, assim, das pessoas que não me conhecem. Elas não me conhecem, elas nunca tinham me visto, elas não sabem quem eu sou, né? Sim, E eu sim. falar a respeito, e elas se abrirem, e eu falar a respeito de tudo aquilo que eu estou vendo, que o rosto está mostrando, e ela Uhum. parar e pensar, nossa, isso é verdade, isso é assim. Ai, isso será? Eu sou assim, eu tenho tudo isso. Eu falei, porque você fala as características, né, da pessoa, das qualidades Sim. que a pessoa tem no seu temperamento, as coisas, porque não vou falar das fraquezas, vou falar das qualidades, das coisas boas da pessoa. Sim, Nossa, eu sou sim. tudo isso, não, isso eu não sabia que eu era, não. Sim, porque as pessoas não sabem, assim, quais são suas qualidades, quais são seus pontos fortes, né? A gente precisa fazer, eu falo que fazer um exercício diário mesmo para você colocar aqueles pontos fortes ali como é, algo primordial, um outdoor para você, assim, ó, porque com as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, a gente tem a tendência a ficar assim, né? Não esquecer do que você tem de bom. Mas é incrível. Ai, dá uma palhinha aí pra mim, o que que você vê em mim? Já vou marcar minha consultoria. Que mala, né? Ai, prima, vai lá, vai lá. Olha, toda, e a imagem tá meio distorcidinha. Eu preciso depois de uma fotinho bem feitinha, bem coisadinha, Tá. mas você tem linhas retas e linhas angulares, inclinadas. As linhas retas Hum. são linhas de força, de determinação, e as linhas Olha que inclinadas, chique. posso adiantar, são linhas de dinamismo, de pessoa alegre, de pessoa divertida, de pessoa, né? Olha, A sua sobrancelha eu própria pessoa. A sua testa indica que você é uma pessoa que tem um raciocínio. Vira de ladinho, deixa eu ver como é que é inclinada, se ela é coisa de. É mais retinha. Vira, volta um pouquinho. Não consegui perceber. Volta mais um pouquinho pro lado. Vai. Volta um pouquinho. Eu acho que tem um pouquinho sim, não é tão retinha, não. Um Ela, negocinho ela assim. é mais retinha aqui, mais inclinadinha aqui, eu acho, parece. Não, É, não sei por tem uma ondinha aqui. Aqui. a imagem fica um pouquinho distorcida. Mas não consigo visualizar se ela é mais inclinada ou mais reta, eu só vi que tem uma parte que tem uma curvinha aqui assim. Aham, E aham. quando o pensamento, vai para dentro, que fica mais curvo aqui, indica que você é uma pessoa que pensa muito e que normalmente pensa para dentro, quando ela é muito curvada, Gente, que tá? Mas a tudo! Que legal! indicação a nossa testa, ela indica a Aham. forma com a qual a gente age em relação aos pensamentos, né? A forma com que você raciocina, Uhum. né? Traz Por exemplo, para olhando, dentro. eu não sei se por causa do óculos, mas dá a Hum. impressão de que o seu terço superior é maior que o médio e o inferior. Aqui, né? Aqui, ela é maior do que aqui, não é? É. Porque a imagem está distorcida. Então, normalmente a indicação, quando a pessoa tem o terço superior maior, que ela age mais, ela toma as decisões mais no sentido racional. Quando ela tem o terço médio, Que também ouvi isso aqui. Amor, vem me ouvir aqui. quando a gente tem o terço médio maior que os outros, que é da base do Uhum. nariz até a base da sobrancelha aqui, é porque normalmente a pessoa toma as decisões baseadas nas suas emoções. Olha só, que legal, gente. Que tudo. Vale Quando muito a pena. tem Tem um portfólio. do queixo até a base do nariz maior, é a parte que você, quando você age mais intuitivamente. Até que a minha Toma as intuição não é tão decisões mais ruim. por intuição. Você não respondeu a minha pergunta. O que que você sentiu com a pessoa quando as meninas... Ah, o Luciano tá me cobrando que Eu eu fiz não. a pergunta.
Ele fez a pergunta lá em cima, eu não respondi. Como foi, se eu percebi, como foi que as pessoas reagiram, se elas gostaram, como que foi em relação à consultoria. Sim, tiveram uma reação muito legal, é isso que eu tô falando, porque assim, nossa, realmente eu sou isso mesmo. E na outra, assim, igual nossa, eu falei aqui, eu sabia que eu era surpresa, né? Hã? Não, para mim foi uma surpresa, assim, porque eu sempre acredito, apesar de sentir, né, eu posso pensar e a emoção deve vir e eu fico ali. Mas realmente eu penso para ter uma atitude mais separada do emocional. Exato. Não E ser quando a curvinha, primeiramente emocional. quando essa parte, por exemplo, a minha é inclinada, né? Aham, Quando a olha só. parte Quando você tem ela, que ela vai mais para dentro, que ela faz a curva aqui assim, é que a pessoa pensa, pensa e pensa para dentro. E nem sempre ela coloca para fora o que ela está pensando, mas ela pensa Uhum, mais, interioriza mais. E quando ela tem uhum. o terço maior, é porque a decisão dela normalmente é mais racional do que emocional e do que intuitiva. E às vezes eu pego duas, três opiniões de pessoas mais experientes que eu confio para poder pesar ali. Isso é bem isso mesmo. E Que uma coisa, tudo, adorei. que eu já tive trauma da minha testa, que a Ah, maioria eu das já sofri bullying também. a maioria das pessoas não gosta de determinada parte do rosto porque é grande. Normalmente até, minha testa é muito grande, quer colocar uma franja para tampar, né? Uhum. Só que a pessoa não pode esquecer, ela tem que sempre lembrar que a testa está representando o seu intelecto, a forma com que ela pensa, as decisões dela. Tô Então, super hoje, de hoje para orgulhosa da frente, minha vamos mostrar nossa testa. testa. Isso aí, prima. Vamos mostrar nossa testa e mostrar que a gente ó, pensa com muita certeza, com as coisas pesadas. Adorei. Os nossos atributos. E Isso. quando você usa uma franja, você Uhum. está simbolicamente tampando o seu Escondendo. intelecto, cobrindo Escondendo ali, né? o seu intelecto. E está dizendo simbolicamente que você se garante com as outras partes, ou com o emocional ou com a intuição. Entendi. Simbolicamente. Isso quando a pessoa vai te ver, por causa dos símbolos arquetípicos, né? Sim, sim. Então, E na questão das redes sociais, é muito. O que você está falando assim, é muito importante, porque é como você se posiciona, a imagem que você quer passar, como que as pessoas vão te ver, né? E é super atual. eu tenho uma cliente que é uma. Eu até não sei se eu já comentei isso, eu falo sempre, dou sempre o exemplo, mas normalmente quando eu estou fazendo atendimento, assim, né? Acho que no online aqui eu nunca falei. Ela Uhum, sempre quis fazer franja, sempre quis fazer uma franja. Só que todo mundo uhum. dizia que ela não podia, que pra ela não ficava bem. E aí ela resolveu fazer a franja. Wanda, você faz? Eu falei, faço. Você quer a franja? Vamos fazer a franja. Se você não gostar, franja, o cabelo vai crescer, Sim. né? A sobrancelha dela incomodava porque tem umas falhas, ela não queria mexer. Então, assim, ela não gostava da testa dela, essas coisas, né? Que a gente cria na coisa. Então, a gente fez a franja Aham. e, e ela amou a franja. E realmente parece que ela sempre usou a franja. Só que tem um detalhe. Ela falou para mim e eu compartilhei isso no curso, quando eu estava fazendo o curso de visagismo, porque daí na hora que eu tinha aula que o professor falava da representação simbólica da franja, né, o que ela queria dizer, eu filmei e mandei para ela, eu gravei e mandei para ela. E eu contei, né, para a turma, ela já tinha me dito isso antes, e na aula eu comentei. Ela falou assim, Wanda, eu amo a minha franja, eu uso a minha franja para todo lado que eu vou. Tá? Ali ela faz parte de mim, ela já é minha. Só que na hora que eu estou trabalhando, eu não consigo ficar com ela na frente, não consigo usar ela. Eu tenho que abrir, tenho que colocar para o lado, eu tenho que prender. Atrapalha o raciocínio. A Laura Leite Brito está falando, já faz a minha.
Avaliação, Já faz amei. minha avaliação, já marca aí com a Wanda, tá? Já chama Foi? ela no direct. Pega as fotinhos e eu já faço sim. Será um prazer enorme. Chama no direct que a gente já resolve isso. Isso aí. Manda um aviãozinho. Exatamente. E isso agora me fez lembrar da Sara, da Sarinha, que é filha da Sandra, dessa minha amiga. Ela um dia fez a tal da franja no cabelo, né? A mãe dela assim, filho, vamos fazer a franjinha? Ah, vamos, tal. Menina, acho que tinha 5, 6 anos, 4, não me lembro. Só que ela não entendeu que se fizesse a franja, depois ia ter que esperar crescer, né? Aí fez a franja, tudo, e daí ela olhou pra mãe dela, olhou pra mim e falou assim, agora tira. Mas o detalhe é porque assim, ó, a mãe que quis fazer, né? Mas o detalhe, sabe qual é? Que eu me chamava muita atenção. E realmente, assim, você percebe, tem algumas mães que querem fazer franja nas crianças e depois elas ficam incomodadas e ficam fazendo assim. Sim. E a Sara foi uma, ela não conseguiu usar a franja. Uhum. Ela abria ou ela colocava coisa que assim, até crescia, aquele cabelo ficava aqui assim. Então, assim, para ver o tanto que até uma criança, ela é muito, hoje ela tá mais mocinha, mas ela sempre foi muito para frente, ela sempre foi uma criança muito de força, pulso, de personalidade, né? E ela não conseguia usar a franja, ela não gostava da franja. E aí hoje eu paro para pensar nas situações que eu já presenciei, que eu já vi, né, que eu vivenciei, e a gente fica associando tudo isso. Tudo faz outro sentido agora, né? E também uma sensação que eu tenho às vezes, dá uma visão um pouco mais, não que seja infantilizada, mas dá um ar mais ingênuo, né? Uma coisa mais... A franja, sim. E dependendo do tamanho e do tipo da franja, também tem um símbolo diferente. Uhum. Normalmente, quem usa franja, digamos assim, que a indicação de se usar franja é para meninas e adolescentes. Crianças, jovens. Claro, vai usar franja quem quiser. Ponto. Sim. Né? É só para assim. E aí a gente pergunta, quem usa franja? Quando a gente às vezes fica conversando um e outro, quem usa franja? Que é um dos questionamentos. Eles falam, normalmente são as crianças, né? São as meninas, são as adolescentes e mulheres que às vezes estão bem mais velhas e que para parecer mais jovens resolvem fazer uma bendita de uma franja. Sim. Nada contra as franjas, né? Sim, mas nada a imagem contra a franja. passar uma jovialidade, né? Parece que um frescor, assim, uma certa... Pois, só que dependendo da forma que a franja é cortada, da linha que ela é feita e na altura que ela é feita, ela tem um símbolo, ela tem um significado. Se é uma coisa muito reta, que fica para cima, que assim, ela já é uma coisa que está impondo uma barreira. Você chega só até aqui, a outra pessoa não. Você distancia a pessoa. É um corte moderno, né? Acho que a primeira vez que eu vi uma pessoa com, assim, um cabelo Chanel, uma mulher, e a franja assim curtinha, trouxe um impacto. E é sobre isso, o impacto, né, Wanda, que a imagem vai causar nas outras pessoas, né? Exato. O que você quer causar? Exatamente, qual a imagem você quer passar? E quando você usa um cabelo, uma franja que às vezes fica mais de ladinho, né? Que fica aquela coisa que assim, ela já é outra situação, ela já tem uma inclinação. E tudo que tem linha... muito assim o cabelo liso, eu achava a linha inclinada já tem outra imagem, então já tem outra percepção, já tem outra... Agora eu coloco tudo pra cima, assim, eu vou mostrar minha testa. E aí falando, né? Falamos do tamanho da testa e o nariz, que a maioria das pessoas tem trauma do nariz. Eu mesma tive trauma do nariz por muitos e muitos anos. Como diz hoje, a gente fala bullying, né? Naquele tempo não era bullying, né? E eu tinha o calombo aqui que me incomodava, até que eu fui tirar. Sim, né? sim. E hoje, depois de você estudar e você saber, claro que assim, a forma com que eu fiz o meu não mudou a minha característica. O meu nariz continuou grande. Ficou muito natural, né?
Só tirou o calombinho aqui. Então, não modificou. Muitas pessoas fazem a cirurgia, né? A rinoplastia, Sim. rinoplastia que fala, né? É, E faz a rinoplastia. alteração, faz essa mudança, que quando a gente olha para elas, mudou completamente, que não parece elas, Sim. né? Uma Porque às artista vezes que fez, que eu achei que ela ficou muito, assim, diferente do início, foi a Anitta. A Anitta fez. E ela tinha um rostinho, o nariz um pouco mais gordinho, assim. E aí eu dava uma sensação que ela estava mais acessível. Não sei. Ó, eu chutando aqui. porque assim, ó, o nariz grande, nariz Uhum, projetado, digamos assim, não necessariamente grande, porque tem narizes que são menores e que são projetados, né? São uhum, narizes de pessoas que têm personalidade. Já se fala, porque são uhum. pessoas, porque a parte do nariz, essa parte aqui assim, é a forma com que você se joga na vida. Então, quanto menor o narizinho, mais dificuldade a pessoa tem de se jogar. Sim. Ó, Então, tem eu lembro toda essa mesmo. questão. Porque eu racionalizo, ó. Narizinho pititico. Quem pensa demais vai ficar com medo mesmo, né? Em compensação, eu não sei, olhando aqui agora, porque eu sou sincera, faz tanto tempo que a gente não se vê, que eu não me lembro. E como Uhum. tá cheia com as letras na frente aqui assim, mas quando você sorri, o queixinho fica mais projetadinho aqui assim. Não sei se ele fica só o Pra formato, frente. fica pra Pra frente. frente. Uhum. Queixo, quando tem ele é maiorzinho, um pouquinho mais pronunciado, né? Uhum. É quando a pessoa tem mais facilidade de impor as suas vontades. Quanto mais retraído, mais dificuldade ela tem de impor as suas vontades. Então, Eu pessoa escuto equilibrada. aquela história do queixo duro, né? Da pessoa que é bocuda, Aham. tem um porquê. Dou Esse, conta. esse exemplo do queixo duro eu me lembro sempre porque eu escuto o Robertinho, que é o Robertinho visagista, que foi ele que me Aham. apresentou o visagismo, né? Aham. Ele sempre fala a respeito disso, do queixo duro, né? Que a pessoa é do queixo duro, porque bate boca e vai lá e impõe o negócio do jeito dela, lá. A Adriana tá falando que É. então ela Ah, por quê? tem Ela só colocou assim ou colocou mais alguma coisa? ela falou assim, putz, por isso eu sou tão corajosa e me arrisco. A Fabiana, Vantagem de ter o nariz maravilhoso. a Fabiana tem os Isso. traços, as linhas da Fabiana lateral são linhas retas, são linhas de força. São linhas de força e as linhas de força elas têm energias masculinas que a gente fala, né? Então são pessoas que realmente vão em busca daquilo que querem. Que querem. É. E assim vai. Os maridos que lutem, né? Fica doido com a gente. Os maridos se lascam perto de nós. Vai fazer terapia, coitado. Exatamente. Até o formato do dente, a boca, o lábio, tem todo o tipo do sorriso, tudo tem uma indicação. E cada partezinha, o desenho, o formato da sobrancelha, o óculos, por exemplo, o acessório que você está usando, tudo que tem Uhum. linhas curvas são linhas de mais femininas, mais sensuais, de mais acessibilidade. Então, quando você quer ser, né, mais acessível, você vai usar coisas mais arredondadas, né? A Uhum. sobrancelha mais curvadinha, ela dá aquela acessibilidade. Se ela é reta e grossa, por exemplo, né? Fica assim, ela já vai ter Aham. outras coisas. Se ela é inclinada, daquele jeito assim, ou que é muito arqueada, tem outro Muito arcado. aspecto. Então, vai sempre É as muito indicações. detalhe, é muita informação. Isso é no rosto ou tem algum outro detalhe do corpo também? Não, a Tudo, parte do visagismo é só no rosto. rosto Só só. no rosto. Do corpo, aí é outra coisa, que é aquela a análise corporal, que o corpo explica, o corpo fala, já tem outras coisas que já é o formato do corpo e tá. Eu também tô estudando, me entendendo, para poder me autoconhecer. Mas o Sim, visagismo é rosto, né?
é a parte de pescoço, o rosto, tem formatos do ombro e tal, para as indicações, mas a gente trabalha a questão do rosto mesmo. E aí, em cima dessa questão dos traços que você já tem, né, que são as indicações, de acordo com a imagem que a pessoa quer, deseja expressar, que ela quer ser vista e quer se sentir, a linha de corte é feita. Se é mais para reto, se é mais para o inclinado, vai usar com ondas, se vai usar uma madeixa assim, ou se vai, sabe? O lado que você usa o cabelo. As sugestões, as orientações ali. As orientações de acordo com aquilo que você deseja. E a maquiagem é a mesma coisa. Você vai fazer a maquiagem para o seu rosto, porque cada rosto é diferente. E se você fizer um contorno, se você fizer um contorno diferente para afinar o seu rosto, você já vai ter outra imagem. E aí, se for aquilo que você deseja expressar e se sentir, não tem problema nenhum. A Laura está falando aqui que nunca tinha ouvido falar do visagismo e ela está encantada. Eu mando direct aí para a Wanda, minha filha. Já faz esse negócio aí. Vamos mudar a imagem. Gente, aí, olha o quanto é legal isso, porque assim, quando às vezes, eu não sei o que eu faço para começar a mudar as coisas da minha vida, eu tô cansada, tô desmotivada. Começa pelo que você pode mudar, né? Pela uma orientação, pela forma como você se posiciona. Às vezes até as coisas começam a deslanchar ali na sua vida, referente à carreira, referente ao que você sonha, né? Porque você se posiciona diferente. Exato. Um corte de cabelo, a altura do cabelo, o comprimento do cabelo, ele também tem... Exatamente. Você tem todo se o cabelo é cacheado, se o cabelo é ondulado, se o cabelo é liso, se ele é lá no meio da costa, se ele é para cima, se ele é para baixo, se ele é cortado em V, se ele é cortado arredondado, se ele é cortado reto. Que é essa análise, a Madame Chuchu. Ah, Madame Chuchu, então já vamos conversar depois. Vai sair o telefone dela tá sem bateria. Ah, ok. Daqui a pouquinho estaremos lá na sua live, Madame Chuchu, para continuarmos. A Fabiana falou que a Almarada tem medo de mulher assim. Por quê? Só vai mesmo os corajosos, Lu. Viu? Mas gente, é verdade. Por quê? Porque as linhas que tem de força, elas impõem. E não é para qualquer pessoa que vai chegar nessas pessoas. Então, assim, se a linha de força é muita, então a gente às vezes tem que usar outro atributo, tem que mudar o cabelo, fazer alguma coisa, usar estratégias e ferramentas para poder amenizar aquela imagem. Não é mudar o seu temperamento, não é mudar a sua essência, nunca. É aquele impacto que causa. Exatamente. Você falando disso, tem muitas mulheres, assim, independentes mesmo, assim, que às vezes, né, sei lá, já estão numa fase que já tem uma carreira legal e tem essa independência financeira, emocional, e aí quer um companheiro, né? E fala assim, tá muito difícil, e a gente, né, encontra na terapia, encontra no salão, né? Aí a pessoa fala, não, isso tá muito difícil, o que eu faço? Pode começar por aí, né? Também. Exatamente. Porque é uma coisa que eu sempre falo e que a gente estuda e que vê. Que assim, quando você vai fazer a consultoria, aí você sempre tem que ver a sua imagem, você quer ela para quê? Para a sua vida pessoal ou para a sua vida profissional. Então, dependendo de cada situação, por exemplo, você quer aparecer na empresa, você é uma executiva, você lida com homens, você, né, tem aquela coisa que você tem. Então, você vai estar uma mais firme, uma pessoa mais... Quando você vai para a balada, que você vai sair, se você usar aquele cabelo chapado, reto, dividido no meio, aquela coisa, né, que tem, ele vai ter outro impacto. Agora, se você fizer uma onda no cabelo, já vai ter aquela coisa mais sensual, aquela coisa mais acessível. Então, fica mais feminina. Aí, a imagem muda e aí a atração das coisas também muda. Voltando para a sua primeira pergunta lá, eu acredito que foi esse processo que aconteceu comigo mesmo. Eu comecei a me ver diferente internamente, aí o cabelo já não fazia mais sentido, aceitei ele, e aí a gente vai vendo que a gente vai amadurecendo, né? E agora não me vejo...
Aí a gente escuta algumas coisas. Aí os cabelos cacheados sempre tem os frizz aqui, né? Que é uns cabelinhos que nunca Uhum. cresce, assim. Ele cresce e volta, sei lá, o que que acontece. Eles ficam aqui, assim, pequenininhos. Aí, às vezes, a minha mãe falava assim, filha, passa um creminho aqui. Eu falei, mãe, eu já passei, mas esses frizz vai aparecer, né? Ah, tem que aceitar. Aí tem gente que fala assim, ai, por que que você não faz uma selagem só na raiz? Eu, não, As pessoas quem esquecem. quiser, tudo bem, né? Mas eu não queria. As pessoas esquecem que fazendo só raiz, o cabelo vai crescer e o que é raiz um dia vai virar ponta também. Então, eu lembrei da ponta que era do cabelo de boneca, entendeu? Então, eu falei, gente, né? Sei lá, não vai dar certo. Ai, ai. Mas que legal. O Luciano está aqui me lembrando da hora, que já temos uma hora. Olha só, isso que eu ia falar, gente, né? Foi muito gostoso. E que bom que deu certo, que bom que você me chamou. Pois aí, ó. Se não tinha 15 minutos, eu já tinha ido embora. Já tinha falado que eu tinha que falar, porque eu já ia começar a chorar, daí já ia dar muito certo, né? Hã? Hã? Ai, mas então tá bom. Obrigada de coração, prima. Deus Obrigada, um beijo. abençoe. Amém. Estamos com saudade de vocês também. Muito obrigada aí por partilhar, né? Depois eu te chamo também para a gente trocar umas ideias aí, eu fazer minha análise, porque eu acredito que é uma coisa muito importante, que hoje tudo é o visual, né? É a primeira coisa que as pessoas veem. Se não chamar atenção visualmente, geralmente as pessoas não buscam entender mais ali sobre aquilo. Em tudo, né? Então, sim, eu não me importo com o que os outros vão. Depende do que você está vivenciando, depende do que você trabalha, porque às vezes a imagem conta muito, sim, né? Exatamente. E não se trata só de imagem, se trata de você se autoconhecer e conhecer o outro, né? Uhum. E valorizar os seus atributos, valorizar tudo aquilo que você tem. E se colocar no lugar do Né? outro e entender o outro, porque tudo é um conjunto. Sim. Então depois a gente marca outra para a gente bater mais papo, então. Então tá bom. Beijo. Tchau, Beijo, obrigada. tchau, Fique com tchau. Deus, viu? Amém. Beijinhos. Obrigada, gente, por estarem aqui conosco. Obrigada, Renata, que entrou. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Madame Chuchu. Obrigada a todas e a todos que estiveram aqui e a todos os que vão assistir depois, ok? E agora convido vocês a irem assistir a live da Madame Chuchu com a amiga dela, psicóloga lá, que vão falar de auto... Oi, Jesus. Gente, autoestima. Deu branco. Foi tanto alto que falamos que eu já esqueci o que eu estava falando. Que vai falar de autoestima, tá bom? Um beijo no coração, uma ótima semana e que Deus nos abençoe. E até o próximo domingo. Tchau, tchau!